Há processos de Deus nas nossas vidas. Amém? E há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Quem achou, dá glória a Deus. Tudo bem aí, Lincoln? Aleluia. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, desceu ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te achegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que está é terra santa. Disse mais o Senhor: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés se escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente viu a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu, do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Repete comigo: vem agora. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó, tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus do vosso pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize: o Senhor, o Deus do vosso pai, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos-eis subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, Ferezeu, Heveu, Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão, ferirei o Egito com todos os meus prodígios, e que farei no meio dele. Depois os deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não sairá de mão vazia. Cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda,
joias de prata, de ouro e vestimenta, aos quais porei sobre os vossos filhos e filhas e despojarei os egípcios. Até aqui. Feche os teus olhos, peça ao Espírito de Deus para continuar falando contigo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer pelos teus feitos, pela tua misericórdia. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua presença. Não retire de nós a tua presença, Senhor. A tua presença é o mais precioso que nós temos. Nós não estamos aqui, Senhor, por partidarismo, por vanglória. Nós estamos aqui para engrandecer o teu nome, para obedecer às tuas direções, glorificar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, usa a minha vida, fala conosco neste lugar. E a ti, Senhor, nós já te entregamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Todo valente está amarrado, lançado no abismo, degradação na doença, sonolência, em nome de Jesus. Amém? Então nós vemos aqui o chamado, o dia que o Senhor chamou Moisés. Mas um pouco antes, a gente também vê o Senhor falando, olha, fala para o povo que eu vou levar para a terra onde estão os cananeus, os heveus, os jebuseus e tudo quanto era ele. Moisés chegou lá, o povo do Senhor chegou lá, porque teve uma grande fome na terra. E o filho de Jacó, José, era governador do Egito. E ele foi usado pelo Senhor, pela misericórdia de Deus, para suprir toda uma nação, com a sabedoria que o Senhor deu, com o dom de administração que o Senhor derramou, para suprir e preservar até mesmo a herança dele, o povo dele. Ou seja, subiu para o Egito uma família, subiu para o Egito a família de Jacó, subiu para o Egito as 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, os netos, as noras. Só que existia um tempo para aquele lugar, existia um tempo para se cumprir naquele lugar. Não era para eles passarem a vida inteira ali, porque Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Vai, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Terra que mana leite e mel. A promessa estava sobre Abraão, mas Abraão não estava mais vivo. Não importa o que acontece ao redor, não importa se a pessoa permanece viva ou não. O que importa é que Deus vela pela palavra dele e independente de circunstância, ele cumpre a palavra dele. Existe um tempo para cada coisa na nossa vida. E o tempo do povo de Deus naquele lugar havia acabado. Abre lá em Eclesiastes capítulo 3. Quem achar, dá um glória a Deus. E se você der glória a Deus, tchau, eu vou ficar confusa. Você me confunde. Você acha as coisas na Bíblia profeticamente muito rápido. É profético esse glória a Deus seu, né, Catial? Não é? Meu Deus, cadê o meu Eclesiastes, Senhor? Não é possível, está depois, Jesus. Eu sei que está depois. Pois é, mas não está. Acharam? Quem achou, dá um glória a Deus aí. Oh, Deus maravilhoso. Tudo tem o seu tempo e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo para cada uma das situações em que o Senhor estabeleceu. Aqui o Senhor havia estabelecido uma porta de escape. O Egito era uma porta de escape. Assim como o maná, ele tinha um período. A partir do momento que o povo entra na terra, o maná é cessado. Não cai mais maná. Acabou o maná. Assim era na vida desse povo. Quando você passa do tempo, numa determinada situação, numa determinada empresa, numa determinada mudança de chave na tua vida. Porque tem horas que o tempo já mudou. O Senhor já mudou o tempo, agora fechou um ciclo e Ele está te levando para outro. Ele está querendo levar para um outro tempo, um tempo de crescimento, um tempo de provar as novidades da terra.
vida, um tempo de experimentar o novo do Senhor. E as pessoas muitas vezes ficam aprisionadas naquilo que passou, fica aprisionado naquilo que já foi, está preso no deserto, está preso no Egito, está preso na terra de servidão, está preso na opressão. Deus não te chamou para ficar aprisionado em tempos que Ele já deu fim. Se Ele fechou um ciclo na tua vida, não insista em permanecer nesse ciclo. Vá adiante em nome de Jesus. Quando se fecha o ciclo deles lá no Egito, a família que era respeitada e cuidada começa a se tornar escrava. Havia uma população que foi escravizada. Entrou uma família e se tornou uma nação. E ali eles começaram a sofrer opressão. Não era mais a família do governador, não era mais a família honrada, não era mais a família que possuía a terra de Gósen, não era mais a família que apacentava o rebanho na terra de Gósen. Agora era uma população escravizada. Aprenda a enxergar os ciclos quando se encerra na tua vida, para que você não fique aprisionado em nome de Jesus. Foi para a liberdade que Jesus Cristo te chamou. Jesus te chama para caminhar em liberdade. A palavra do Senhor diz: as coisas velhas, eis que tudo vai provar da novidade da terra, vai provar de coisas novas em nome de Jesus. Deus está inaugurando um novo tempo nas nossas vidas. E nós vamos comer das novidades da terra, nós vamos andar de acordo com aquilo que é a vontade dele, nós vamos colocar o nosso pé na terra prometida, porque a terra é nossa, em nome de Jesus. Amém. Existe um projeto de Deus na vida de Moisés, e ele chama Moisés num tempo oportuno. Vamos parar para pensar. Moisés, ele ficou 40 anos sendo preparado pelo Senhor. Moisés era bebê quando foi colocado no cesto e deixado lá junto ao junco na beirada do rio. Moisés era um bebezinho quando a filha de Faraó achou. Ele cresceu livre. Moisés cresceu dentro da casa de Faraó. Moisés cresceu com todo o conhecimento e toda a cultura e todo o acesso ao conhecimento da maior potência que existia naquela época, que era o Egito. Toda a base da economia daquela época, isso é história da humanidade, era a base da agricultura. E os egípcios se aproveitavam das cheias do rio Nilo. E eles tinham um sistema de irrigação. As maiores construções naquela época foram feitas no Egito. E Moisés tinha acesso a tudo isso. Deus preparava Moisés, porque ninguém pode libertar enquanto é escravo. Um escravo não liberta o outro. Só tem libertação aquele que é livre. Ele entra e liberta o outro, entendeu? Ficou difícil? Vamos pensar um pouquinho no tempo da escravidão aqui no Brasil. Precisava de uma coisa chamada carta de alforria. Sem essa carta, não era livre. E quem tinha essa carta de alforria? Quem dava essa carta de alforria? Quem? Os senhores. Aquele que era o escravo não libertava o outro. O escravo entrava em rebelião. O escravo entrava em fuga. Mas ele não era liberto pelo outro escravo. Porque se ele fosse pego, ele voltava para o seu senhor. A nossa maior liberdade foi Cristo se entregando na cruz do Calvário por amor de nós. Foi para a liberdade que Jesus Cristo nos chamou. A nossa carta de alforria é o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne. Você não foi chamado para andar segundo a carne. Deus te chamou para caminhar em liberdade em nome de Jesus. Amém. Não vos tornais de novo a jugo de escravidão. Quem se coloca no jugo de escravidão? Quem procura olhar para trás. Quem olha para trás vira o quê? Estátua de sal, fica paralisado. Deus não se agrada daqueles que retrocedem.
Ai, eu sigo alcançando, olhando para o alvo, que é Cristo. É isso que o apóstolo Paulo falou. Você segue em direção ao alvo, que é Jesus Cristo. Você não pode olhar para trás. Você tem um objetivo. Sabe, uma pessoa que tem um objetivo, a despeito de qualquer situação, ela vai em direção àquele objetivo. O teu objetivo é Jesus Cristo na tua vida. O teu objetivo é morar na Nova Jerusalém com Cristo. O teu objetivo é estar junto com os corais. O coral que o Senhor preparou dos santos, que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Esse é o nosso objetivo, amém? Amém. Continua andando na liberdade que o Senhor te deu. Continua caminhando para o alvo que o Senhor tem para a tua vida. E aí Moisés, sendo livre, preparado 40 anos na casa de Faraó, acontece um evento muito interessante que vocês também já conhecem, mas eu preciso fazer a introdução. Ele vê um egípcio espancando um hebreu. E ele mata o egípcio e enterra na areia. 2 dias depois, ele está andando ainda como príncipe no Egito. E vê um hebreu espancando o outro. E ele fala, como você está maltratando o seu irmão? E aí esse hebreu pergunta, vamos lá, Êxodo capítulo 2. Acharam? Êxodo capítulo 2. Vamos do versículo 11 em diante. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro, e vendo que ali não havia ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matasse o egípcio? Temeu Moisés e disse, com certeza me descobriram. Deixa eu te falar uma coisa, quando Deus te chama para fazer uma obra, Ele te capacita, Ele te prepara e aquilo arde no seu interior. Antes de ouvir o chamado de Deus, Ele já estava querendo em favor do povo dele, dos hebreus. Antes de ouvir a voz do Senhor chamando Ele para libertar uma nação, Ele já estava exercendo o papel de juiz, Ele já estava exercendo um papel de legislador, ele já estava julgando as causas, ele já estava promovendo libertação, porque quando Deus te chama, é só para confirmar aquilo que ele já pôs na tua vida desde o ventre da tua mãe. É só para você ter entendimento que ele desde antes já estava trabalhando e usando a tua vida no propósito que ele quer. O propósito é único. Moisés foi levantado como libertador, como juiz, como legislador. Aquele que governava o povo, que levava na direção do Egito. Da terra de Canaã. Do Egito não. De jeito não. Nenhum. Lembrei da mãe do menino que falava, desse não, só da outra. Não sou mãe da outra, desse não. Do Egito não. Amém? Levava para a terra de Canaã. Ele estava cumprindo o chamado dele. E vou te dizer, você é revestido de autoridade, de poder do alto, para trazer essa libertação dentro da tua casa, dentro da tua família, com os teus pais, com os teus parentes. Sabe por quê? Porque Moisés, ainda bebê, a mãe dele virou assalariada. Escravo não recebe salário, gente. A libertação começa dentro da tua casa, a libertação começa dentro da tua família, a libertação vai alcançar teus pais, vai alcançar teus irmãos, a libertação vai alcançar tua família, tua parentela, eles vão enxergar em você, ainda que num primeiro momento se levantem com ironia, ainda que num primeiro momento se levantem com zombaria, com acusação, saiba que o Senhor é contigo para te constituir. Amém.
A gente precisa entender que nesse propósito, Moisés ele estava ocupado cuidando das ovelhas do sogro dele. Deus, eu não vi dentro da palavra de Deus. Não adianta, porque elas ressuscitam no meio do culto. A gente já fez esse teste aqui, viu, pastora Raquel? A gente fez aqui e ela ressuscitou. Foi incrível. Fez até tec na hora, mas ela ressuscitou. Então, não deixa não. Vai não. Oh. Então, é verdade, gente, ressuscitou mesmo. Então, assim, a gente precisa entender aquilo que o Senhor está fazendo. Dentro do chamado, ele estava ocupado. Ele não estava lá no sofá assistindo Netflix, assistindo futebol. Ele estava trabalhando. Ele estava cuidando das ovelhas. Antes de ser chamado para cuidar de um povo, ele estava cuidando das ovelhas, ele estava cuidando da casa, ele estava cuidando da família. E ele recebeu um chamado do Senhor. Glória a Deus, porque você trabalha e tem muitas coisas para fazer na sua vida. Mas Deus te chamou para cumprir algo nessa terra. E com todas as suas ocupações, você vai cumprir o chamado do Senhor em nome de Jesus. Chega de dar desculpa para Deus falando que não tem tempo. Chega de dar desculpa para Deus falando que está ocupado. Chega de dar desculpa para Deus falando que está cansado. Porque Deus te chama, te capacita, te forja para uma obra e não é mais tempo de dar desculpa para o Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia. O que acontece aqui depois? Ele chamado, ele ouve o Senhor falando. Vamos lá, Êxodo capítulo 3. Um pouquinho antes, quando Moisés nasceu, Faraó ele teve medo. Ele falou assim, esse povo está ficando muito numeroso. E eles vão subjugar a nossa vida. E eles vão tomar a terra. Deixa eu falar uma coisa para você. Ainda que a mentalidade daquele povo fosse de escravo e não tivesse intenção nenhuma no interior dele, do povo de se levantar e possuir a terra. Entenda uma coisa. Quando o inimigo vê a promessa de Deus começando a se cumprir na sua vida, ele começa a temer. Deus prometeu para Abraão, farei de ti uma grande... Ele não prometeu Isaac, ele prometeu uma nação. Depois ele falou de Isaac, mas ele falou, farei de ti uma grande... Quando o inimigo começou a ver a nação se multiplicando no território dele, ele teve medo. Quando o milagre começa a acontecer na tua vida, o inimigo treme. E ele quer paralisar, ele quer matar o milagre antes de se constituir. Satanás é bom de matar as coisas quando começa a nascer. Não deixa o inimigo matar a promessa na tua vida em nome de Jesus. Olha a promessa de Deus. Enquanto o inimigo queria matar, exterminar, paralisar o crescimento do povo que Deus estava chamando para ser uma nação, enquanto isso estava sendo feito através do inimigo, o Senhor coloca aquele que vai libertar no território do inimigo, para conhecer tudo o que precisa, para ter acesso ao palácio, para que pudesse trazer uma verdadeira libertação sobre o povo. Quem aqui teve a experiência de vir de fora para dentro da presença do Senhor? Levanta a mão. Quem aqui estava no mundo e veio para Jesus? Você estava no território do inimigo. Você já conhece todas as estratégias. Você já conhece tudo o que você precisa. Você cresceu lá. E o Senhor te tirou de lá. E te trouxe para a luz dele para que seja cumprida na tua vida aquilo que ele prometeu.
para que a tua herança seja bendita nessa terra, para que a tua família seja bendita nessa terra, para que você veja os teus filhos crescendo na presença do Senhor e vivendo a promessa de Deus sobre a vida deles, em nome de Jesus. Tudo que você precisa é pegar todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você adquiriu e deixar na presença de Deus para que Ele use o que Ele quiser usar, o acesso que Ele quiser te dar. Amém? Vamos lá, Êxodo 3. Versículo 2. Apareceu um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e a sarça ardia e o fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te achegues para cá, tire a sandália dos seus, porque a terra que você está é uma terra. Deus pode até te chamar do jeito que você está, meu irmão, mas do jeito que você entrou, você não vai ficar, em nome de Jesus. Tirar a sandália dos pés é tirar o que protege o seu pé. É tirar a sujeira do pecado, é tirar a sua segurança humana. Tirar a sandália dos pés é uma questão de reverência, um lugar onde você se encontra, que é a presença de Deus. É um símbolo de humildade. Tem gente que vem para a presença de Deus achando que está vindo para o shopping center, exigindo do Senhor as coisas. Tem gente que vai para a presença de Deus com a sujeira e não procura se lavar. Tem gente que vai para a presença de Deus e não tira aquilo que são as suas seguranças humanas. Não consegue se render ao Senhor. Você já viu quando a gente termina o culto e fala assim: tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não aceitou Jesus? Quando a gente faz esse chamado, a gente está chamando para que a tua vida, em todas as áreas, você entregue aos pés do Senhor, para que Ele governe todas as coisas da sua vida e para que Ele seja o Senhor de todas as coisas. No reino de Deus, não vai entrar bagagem nenhuma. Cristo não falou assim: ó, estou preparando morada e você prepara a sua mala. Mala não entra no reino de Deus. Boa essa, Espírito Santo, muito boa. Mala não entra no reino de Deus. Bagagem não entra no reino de Deus. Não seja uma mala. Essa é pior. Sabe? Não seja pesado. Deus te chama para ser leve, para o sopro do Espírito te conduzir. Sabe o que é uma pessoa pesada? Será que eu falo? Será que eu não falo? Abençoo ou não abençoo? Entrego ou não entrego? Oro ou não oro? Ai, nunca vê bondade de nada. Está pesado. Deus te chama para ser leve, andar na leveza do Espírito Santo de Deus. Que o teu coração não tenha apego nas coisas dessa terra. Que você ame o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos. Mas que o teu coração esteja no Senhor. Para quando Ele falar, vem, você fala, isso aqui eu estou indo. Para quando Ele falar, ó, chegou a tua hora, entra no gozo do teu Senhor. Você fala, ó, glória, agora eu vou para a minha morada eterna. Tem crente que tem medo do grande dia. Você está com medo por quê? O Senhor Jesus venceu a morte na cruz. Você está com medo do quê? Se o Senhor te chamar, vem para esse grande dia. Você está indo para a morada eterna. Você não está indo para a morte eterna. Você está indo para a vida eterna. Não tem condenação na tua vida. É o dia da maior alegria que você vai ver o Senhor como Ele é, face a face. É quando você vai verdadeiramente vencer todas as coisas. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto,
presença de Deus. Vai ser tempo de passar a eternidade aprendendo sobre o Senhor. Amém? Aleluia! Nossa, Senhor, quanta coisa o Senhor já falou hoje, né? Quando o Senhor chama Moisés e ele se contempla, ele dá duas direções, duas ordens. Ele não pergunta: Moisés, você quer tirar a sandália? Não, ele fala: Moisés, tira a sandália. Tira a sandália, é uma ordem. Tira, não é opcional, não é eu não concordo, não é eu não acho. Não é você manipular a palavra para o seu favor. Não, é obediência. A segunda ordem que o Senhor entrega ali para Moisés é o quê? Diz: vai agora. Vai agora. Desponte, vai agora até Faraó. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te chama para fazer as coisas. E aí você fala assim: mas eu não posso, Senhor. Eu sou pesado de língua. Você só olha para a tua deformação. Eu não posso, Senhor, porque assim, eu não tenho esse acesso. O que eu vou falar para eles? Porque assim, a minha família biológica me rejeitou. Por quê? Os dois rejeitaram ele. Fala: quem você é? Quem te constituiu juiz sobre nós? Da família de crescimento, ele foi expulso, ele precisou fugir. Ele ficou desfamiliado. Ele ficou sem família. Quem vai dar credibilidade? O Faraó que eu saí fugido, tudo bem, era outro Faraó. Mas quem vai dar credibilidade? O Faraó da casa em que eu saí fugido? Quem vai dar credibilidade à palavra que está saindo da minha boca? A família que me rejeitou? A família que me viu diferente? A família que não me aceita porque eu cresci como livre? Quem vai dar essa credibilidade? Eu não posso, Senhor. Ele só via a impossibilidade. Não é pela força do teu poder que o Senhor te chama para realizar algo nessa terra. É pela força dele, é pelo poder dele, é pela autoridade dele. O que Deus fala para ele? Pega o cajado que você tem na sua mão. Deus usa o que tem nas suas mãos. O que é que tem nas suas mãos hoje que o Senhor pode usar? O que é que tem nas suas mãos hoje que o Senhor pode trazer livramento? O que é que tem nas suas mãos hoje que o Senhor pode trazer suprimento? O que é que tem nas suas mãos hoje que o Senhor pode trazer libertação? É isso que o Senhor deseja usar em nome de Jesus. Está nas suas mãos. Entenda, o poder não é de Moisés. Deus reveste Moisés com o poder dele para fazer uma obra dele, para trazer libertação para o povo dele, para glorificar o nome dele. E em cada uma das pragas do Egito, ele mostra: eu sou o Senhor. Não é o Nilo, Senhor. Eu sou o Senhor. Não é Faraó, o Senhor. Não é Ra, o Senhor. Eu sou o Senhor. Ele coloca trevas no Egito, de tamanha trevas que ninguém consegue enxergar. Ele confronta cada uma daquelas entidades do Egito, mostrando que ele é o Senhor, Deus dos céus, Deus da terra, que governa todas as coisas e que inclina o coração do homem para onde ele quer. Quando você olha o chamado de Moisés, o Senhor prepara Moisés em todas as situações. Todas as situações. Ele fala que vai ferir o Egito. Ele fala que Faraó vai endurecer o coração. Ele fala. Ele explica. Ele fala até o final. E no último dia, vocês não vão sair de mão vazia. Ele explica. Não era para Moisés ficar temeroso. Quantas vezes Deus te dá uma promessa, ele fala as coisas para você detalhadamente. E quando chega na primeira situação de divergência, o teu coração teme. Não é para temer, é para trazer à memória aquilo que ele já te prometeu, porque ele não mente em nome de Jesus. Traga à memória o que ele te prometeu. Ele é fiel e justo. Aí, presta atenção.
Vamos pensar no pouco que tem nas suas mãos. O pouco que tinha na mão da viúva de Sarepta era o azeite e a farinha. E a palavra a ela: não vai se acabar. E não acabou. O pouco que tinha na vida da outra viúva, que eu não sei, nem não lembro de onde era, está lá no livro de Reis. E ela fala assim: olha, sua serva não tem nada senão um pouquinho de azeite. E o profeta fala para ela: então peça vasilhas. Peça emprestado vasilhas. Não poucas. A mesma ordem ele dá para as mulheres. Lá no final, as mulheres batam na casa das suas senhoras, aquelas que moram com as suas senhoras, e peça o despojo, as vasilhas de ouro e de prata, porque não vai sair de mão vazia. Peça as botijas. Aí ela começa a derramar, e enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Eu quero mais unção, quero mais unção, quero mais unção. Você quer mais unção? Cuida de vidas. Se importe com seu irmão. Tenha misericórdia, tenha compaixão. Você quer mais unção? Derrame-se mais em oração. Derrame-se mais em adoração. Derrame-se mais em jejum. E Deus vai te revestindo, porque Ele vai derramar unção para que você seja um instrumento na vida de outra pessoa, para que você possa encher uma vasilha. Deus não enche vaso cheio. A vasilha tinha pouco azeite. Deus enche vaso vazio. Deus não enche vaso cheio. Se você entrar na presença de Deus, cheio de si, cheio do orgulho, cheio da vaidade, cheio do cheio, e não se esvaziar, não se humilhar, não descer, não vai ter como o Senhor encher. Porque a arrogância, ela vem antes da queda. É necessário se esvaziar. A multiplicação daquilo que o Senhor tem se dá na entrega. O que tem para nós comer? 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão. Senhor, graças te dou, entrega. Que loucura é essa? Está no repartir. Quando eu trouxe a palavra de que se encerrou o tempo, não é para você sair aqui da igreja, não seja maluca. Não manipula a palavra. Se chegar o tempo de você aqui, eu mesmo te falo. Não tem problema não. Entendeu? Manipula não. Multiplica. A mesma coisa. A mesma situação. Moisés, o que você tem na mão? É o cajado. Com o cajado ele fere as águas se transformam em sangue. Com o cajado ele bate na terra, que se levanta o pó e vem um monte de piolho, não é assim? Com o cajado ele abre o mar. Presta atenção nos processos que Deus coloca o povo. Faz o povo restabelecer uma aliança com ele. Traz a marca do sangue do Cordeiro sobre eles. Traz o livramento do anjo da morte sobre eles. Faz sinais, prodígios, maravilhas para fortalecer a fé deles. Divide as águas em 2 e faz o povo passar, cumprindo a palavra que ele prometeu. Moisés, vai, porque esses egípcios que hoje você vê, você nunca mais vai ver na tua vida. Sabe esse inimigo de anos oprimindo, tirando o ânimo, as forças, o vigor, aprisionando, escravizando, maltratando, machucando. Presta atenção, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e eu desci para trazer libertação sobre eles. Deus ouviu o teu clamor, desce para trazer libertação. Abre as águas e esses que estão te afligindo, você nunca mais verá em nome de Jesus. Glória a Deus, se coloca de pé. Ok, tô boa, 20 minutos. Oh, glória, Espírito Santo é maravilhoso. Lembre-se que o Senhor falou, depois da libertação que ia levar para a terra do Eteu,
avisou, a terra é boa, manda leite e mel, estou libertando, vai passar pelo processo do deserto, porque eu vou limpar a tua vida, vou mostrar o que tem no teu coração, mas para entrar na terra vai ter que tirar o inimigo. Não parou por ali. Para entrar na terra precisa tirar o inimigo, amém? Eu estou te convidando hoje a fechar os teus olhos e a colocar na presença de Deus. O que, pastora? Os seus medos de cumprir o chamado do Senhor. Colocar na presença de Deus as tuas inseguranças. Colocar na presença de Deus a situação que te escravizava, que te oprimia durante anos. Colocar na presença de Deus esse tempo que já se cumpriu na tua vida e que você insiste em permanecer aprisionado. Deus te chama para um novo tempo e você não quer viver esse novo tempo. Você não quer romper com o passado, está olhando para trás em todo o tempo, está quebrado em nome de Jesus. Deus te chama hoje para viver em novidade de vida, viver de um povo de liberdade. Se o inimigo se levantou e está te afrontando, se o inimigo está te oprimindo, se ele viu que a promessa começou a se cumprir na tua vida e está querendo trazer opressão, saiba que o Senhor já preparou um livramento e sai de dentro da casa do inimigo. Aleluia. Vai vir de dentro da casa de Faraó para te livrar, porque não faz parte de Faraó, mas faz parte daquilo que Deus prometeu. Começa a clamar pela tua casa, pela tua família, porque você começa o teu chamado em libertação dentro da tua casa, dentro da tua família. Tem deuses lá sendo invocado, que o povo está achando que é maior do que o Deus a quem você serve. Peça para o Senhor ferir a terra como feriu o Egito, para que eles saibam que só o Senhor é Deus. Confrontando cada um dos deuses que estão lá, mostrando que Ele é o Todo-Poderoso, para que as escamas dos olhos se caiam. Peça para o Senhor tirar a dureza do coração, porque o coração do homem está nas mãos do Senhor e Ele inclina para onde Ele quer. E mamaço, debate. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos. Clamamos a Ti. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que quer nos oprimir, tudo aquilo que quer nos escravizar, pois quando nós não estamos, ou nós cumprimos o nosso chamado, ou estaremos fadados a viver escravos de um falso propósito, escravos de propostas, escravos de um tempo gasto fora da tua presença, um tempo gasto com trabalho, um tempo gasto em dinheiro naquilo que não é pão, um tempo gasto longe do propósito do Senhor, porque Jonas foi para o caminho inverso e ele gastou dinheiro, ele gastou tempo indo para o caminho inverso do propósito do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu não quero gastar tempo no caminho inverso do teu propósito. Oh, em nome de Jesus. Você que tem resistido ao propósito do Senhor, amado, vem aqui à frente e nós vamos orar com você. Em nome de Jesus, tem pessoas aqui que têm resistido ao propósito do Senhor. E nós vamos orar com você. Você tem medo, você que tem medo de fazer o propósito, você tem medo dos desafios do propósito, vem aqui à frente e nós vamos orar com você. Não tema, diz o Senhor teu Deus. Dispõe-te agora. Toma o cajado na mão. Porque a nossa parte é tomar o cajado e pôr o pé nas águas, e a parte do Senhor é abrir o mar. Então somente põe os pés nas águas. Aleluia.
temas. Oh, aleluia! Em nome de Jesus. Temas. Aleluia, aleluia. Aleluia. Não temas, diz o Senhor teu Deus. Assim diz o Senhor, não temas. Não temas, toca o cajado nas tuas mãos, levanta a tua mão direita. Levanta a tua mão direita. O Senhor coloca o cajado nas tuas mãos. Aleluia. Não temas a obra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Volta para o seu lugar. Volta para o seu lugar de intercessora. Volta para o seu lugar. O seu lugar é joelho. É joelho no chão. E os céus se abrem. Levanto como a soberana. E chegou com levadas. Em nome de Jesus. Receba. Receba o Espírito. De intercessora, de mulher de Deus, a partir de hoje, eu te faço que nós te deixa mais atrás, o modelo de menina, e te faço uma mulher da minha presença, então, vai lá, e vai lá, e te
Agora na nossa mente, vai guardar no nome de Jesus. Amém? Aleluia.